Paraguaçu Paulista tem registrado constantemente o aparecimento de escorpiões aqui no município e para nos dar informações sobre como se proteger, nós vamos conversar com a Iraciana Paiva, que é veterinária e coordenadora da Vigilância Sanitária aqui em Paraguaçu. Iraciana, como controlar o aparecimento desses escorpiões? O que a gente orienta para todo mundo? A gente sempre fala que quintal tem que ser mantido limpo, tá? Eu não posso acumular folha seca, eu não posso acumular galho de árvore. Se eu tenho folhagem, arbustos, eu ou removo ou mantenho poda adequada. Essas trepadeiras de parede, isso também serve de abrigo para ele por longos períodos. E é importante lembrar que sempre que for fazer atividade de jardinagem, usar luva de raspa de couro, porque se tiver um acidente, a luva protege. O lixo tem que ser acondicionado em saco plástico, recipiente apropriado, ser mantido em recipiente fechado no quintal. E a gente pede para a pessoa sempre se atentar para o horário de coleta de lixo no bairro. Não adianta jogar lixo no terreno baldio, porque você está transferindo o problema de lugar. Se você coloca para coleta, o coletor vem e leva. Se você coloca no terreno baldio, você começa a acumular, aí envolve todo um outro processo, tá? Os terrenos baldios têm que ser mantidos limpos, não podem ser queimados, porque o calor desaloja o escorpião. Quando você limpa, se tinha escorpião naquele local, ele vai procurar alojamento em outros locais. Tá? Eu tenho que acabar com fonte de alimento de escorpião. Então, se eu sei que barata é o principal alimento de escorpião, eu tenho que investir no controle de barata, tá? Barata, aranha, grilo, pequenos insetos, tá? As caixas de gordura, eu tenho que estar vedada e limpa. Por que a gente fala de caixa de gordura? O que a gente encontra muito em caixa de gordura? Barata. Então, ele não consegue entrar e ele não consegue sair, porque ele consegue se locomover pela rede de esgoto. Então, você ter ralos, você ter o sistema sifonado, que forma aquele pequeno sifãozinho na casa, também ajuda bastante em todas as pias, tá? Periodicamente, eu tenho que remover ou mexer em material de construção, que são lenhas, madeiras, e para isso eu tenho que eliminar, usar a luva raspa de couro. Por que a gente fala remover ou mexer? Porque se eu não puder descartar, eu tenho que mudar pelo menos ele de posição, esses materiais, não deixar em contato com o chão, porque eles também são abrigos de escorpião, tá? Parede externa e muro, ela tem que estar devidamente vedada, e o chão também, de maneira que não tenha frestas. Por quê? O que a gente encontra muito? Nós encontramos os muros construídos sem o reboco, normalmente usa-se tijolo de 8 furos, e tendo como o escorpião entrar nesse tijolo, nesse local, ali ele tem capacidade de permanecer até retornar, então você não consegue controlar. E se for a espécie amarela, ele pode até se reproduzir no abrigo dele, no esconderijo. Então, muro, fresta em chão, fresta em parede, tem que estar devidamente rebocado, tá? E a gente tem que ver também que tem muita obra de construção civil. As pessoas reformam, as pessoas constroem, as pessoas ampliam. Então, quem trabalha nesse tipo de ambiente tem que redobrar os cuidados, porque ali pode ter escorpião, tá? E dentro da casa, o que eu faço? A mesma coisa que eu falei para muro e parede, vale para dentro da casa. Fazer o reboco de maneira que não apresente vãos ou frestas. Nas portas que dão acesso para o exterior, eu tenho que usar aqueles rolinhos de areia ou aqueles rodinhos de borracha, porque se o escorpião vir, eu impeço que ele entre dentro da casa. Se tiver rodapézinho solto, reparar, porque ele pode se esconder no rodapé, tá? Janela, eu tenho que pôr telinha, porque eu crio mais uma barreira, tá?
Aqui não é muito comum na nossa região, mas se os ambientes tiverem aberturas de ventilação de porão e assoalho, essa tem que estar bem fechada, bem calafetadinha, tá? E ponto de energia tem que estar vedado, ou seja, todas as tomadas de energia, telefone, tem que estar tudo com aquele espelhinho que, se ele usar a rede de energia para se deslocar dentro da construção, ele não encontra saída ali. Então, a tendência é que ele morra, tá? E, Iraciana, quem já encontrou escorpião em casa, o que essa pessoa precisa fazer? Bom, se a gente encontrou escorpião dentro de casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é redobrar todos os cuidados. Além de fazer esse checklist que eu coloquei abaixo, ao lado, a gente, antes de pôr roupa, vistoriar, bater roupa, bater sapato, de maneira que a gente veja se não tenha em roupa e sapato. Coxa, lençol, toalha e roupa, eu nunca deixar em contato direto com o chão. Isso é muito comum com criança, que ela chega, ela se seca, ela põe a toalha na cama, de maneira que a cama fique com uma pontinha no chão. O escorpião, ele pode usar isso para subir na cama, tá? Berços, camas e sofás têm que ser afastados da parede, porque se ele subir pela parede, ele não consegue parar para a cama. E sempre vistoriar a cama antes de dormir, tá? E sempre que eu for usar objetos que estejam acumulados dentro de casa, eu usar uma luva grossa de proteção, luva de raspa de couro. Lembrando assim, o escorpião, ele não ataca. Ele se defende no momento que ele se sente acuado. Então, se você perceber, existem a maior parte das ações dependem de ajuda da população, que são ações que têm que ser desenvolvidas dentro do próprio ambiente. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala relacionado às outras doenças que são transmitidas por algum tipo de vetor, se aplica, que é a manutenção de um manejo ambiental adequado. Então, o que eu ia falar, quero passar para a população? Se atentem, porque vai ser lançado um mutirão de limpeza, se atentem ao cronograma que a prefeitura vai disponibilizar e aproveitem para fazer descarte de materiais inservíveis, tá? Aí o que as pessoas muito nos questionam é sobre o controle químico, tá? Então, o que a gente tem que esclarecer para as pessoas? Controle químico, a gente já sabe que o escorpião se esconde por longos períodos. A gente já sabe que o aparelho respiratório do escorpião fica na região ventral, ou seja, aquela região que fica em contato com o chão. A gente já sabe que se o escorpião se esconde, ele pode demorar mais de 1 ano para voltar para a superfície. Então, se eu fizer controle químico, ele não é eficaz. Então, o que eu tenho que controlar? A fonte de alimento e evitar abrigo e maneiras que ele tenha acesso na nossa residência. Porque eu vou jogar o veneno não vai pegar na região ventral do escorpião, não vai pegar aonde faria efeito. Então, eu causo uma agressão ambiental maior do que o controle propriamente dito. E assim, sem deixar de falar que quando as pessoas fazem uso de algum produto químico, traz a elas a falsa sensação de segurança. Eu usei um produto químico, eu estou seguro. E não é bem assim. Se eu não fizer o manejo ambiental para fazer o controle de escorpião, eu não vou conseguir controlar. Então, eu encontro é certeza que eu vou encontrar outro? Não é certeza. Mas eu posso encontrar outro? Eu posso encontrar outro. Nós temos exemplos na cidade de locais que investiram no manejo ambiental, onde haviam relatos de aparecimento de escorpião quase que mensalmente, e hoje a gente já está quase 1 ano sem relato de aparecimento de escorpião no local. Mas foram adotadas todas as medidas que foram recomendadas para
a situação no local. Então, é isso que a gente coloca para a população. O que é importante? Encontrou escorpião? Informa a gente na vigilância, porque a gente mapeia isso para ver, avaliar os locais e se há necessidade de algum outro tipo de intervenção. Procuramos fazer visitas de orientação para apontar para as pessoas tudo aquilo que tem que ser feito. Mas, assim, eu reforço, precisamos da colaboração da população. E, Iraciano, o que as pessoas devem fazer em caso de acidente com escorpiões? Em caso de acidente, larga tudo que está fazendo, se dirige ao pronto-socorro local, ao pronto atendimento da Santa Casa. A Santa Casa, ela está abastecida com soro anti-escorpiônico, mas é assim, o uso do soro é conduta médica, vai depender da avaliação médica, porque não são todas as situações que o uso do soro anti-escorpiônico é recomendado. Isso é uma avaliação médica. É uma picada que dói muito, então lá o pessoal está preparado para fazer o atendimento necessário. Por que é o que eu falo larga tudo? Porque o atendimento tem que ser o mais breve possível, tá? E lembrando que o uso do soro é conduta médica. Iraciana, tem relatos de acidentes com escorpiões aqui em Paraguaçu Paulista? Sim, todo atendimento que é realizado pelo pronto atendimento da Santa Casa é aberta uma notificação e hoje a gente tem mais ou menos uma história de 3 acidentes por semana com escorpião, só que assim, na grande maioria não se faz o uso do soro, mas é aquilo que eu acabei de reforçar para vocês. O uso do soro é a critério médico.